todos. Eu vou retomar essa aula aqui, que foi uma aula que eu comecei na aquarela, falando sobre círculo cromático. Eu vou fazer uma explicação básica aqui sobre tom quente, tom frio e tons terrosos. Eu abri logo com o círculo cromático dividindo. Então, nós temos toda essa parte da esfera cromática com os tons quentes e o outro lado todo com tom frio. Muitos ficam perguntando, o amarelo é tom quente, é tom frio? O que acontece? O amarelo ele é um tom muito volátil. Se você coloca ele com vermelho, ele vai ser tom quente. Se você coloca ele com azul, ele vai ser tom frio. Ele é meio que ele Maria vai com as outras. Bom, acabando aqui essa explicação de tom quente e tom frio, eu vou fazer um único desenho com 3 momentos diferentes. Deixa eu tirar aqui o círculo cromático. Eu vou fazer o mesmo desenho nas 3 imagens, porém eu vou fazer um com tom quente, um com tom frio e o outro com tom terroso. Eu vou usar um desenho que, na realidade, como é uma explicação mais com relação a tom do que a desenho, eu vou fazer um desenho básico. E quem viu a aula de croquis não vai ter dificuldade com relação a esse desenho. E o que é basicamente? A linha do horizonte, eu vou fazer sempre triplicando aqui, porque como eu vou fazer um único desenho, e faço algo subindo meio movimentado, que será uma vegetação. Aqui no canto eu vou fazer um triângulo, sendo que a parte de cima do triângulo eu não vou me importar muito com a questão execução. Então aqui, ó. E todo o resto vai ser basicamente pintura. A linha do horizonte eu não vou definir. Eu vou deixar todas elas indefinidas, porque eu vou definir direto na pintura. Eu vou organizar a palheta. Aqui eu vou deixar a palheta dessa vez visível, já que vocês vão precisar ter esse contato visual com a palheta. E como eu falei, eu vou começar com um tom quente. Então eu já separei aqui um vermelho cádmio e um outro vermelho que ele é um pouco mais quente. É um laca-gerânio, tá? E como amarelo, como eu vou fazer em tom quente, eu separei um amarelo escuro, que ele é aquecido por si só. Não vou usar o nosso padrão, né, que é o amarelo cádmio, que ele tem muito branco também, e eu não vou usar. Vou acabar optando por usar uma paleta um pouco mais quente. Então aqui, ó, eu vou primeiro separar os tons que eu quero. Lembra de sempre pegar o tom que que mais suja, normalmente o amarelo ou o branco. E eu vou trabalhar da seguinte maneira também. Eu vou ter tons. Sempre limpar o material, tá? Antes de sujar, antes de pegar o outro pote, porque senão se suja os tubos de tinta. Essa tinta aqui é uma tinta acrílica, tá? Mas você pode usar com qualquer tinta. Bem, como eu ia falando, eu vou usar uma base que ela vai ser basicamente aguada. Estou usando um potinho de isopor, tá? De que vem alimento. Então ela vai ser muito aguada. E eu já vou trabalhar com laranja de início. Como eu estou trabalhando com tinta acrílica, eu posso lançar a mão do branco. Então eu posso utilizar o branco aqui se eu quiser botar um tom mais suave. E eu vou trabalhar com aqueles tons mais aguados, vindo para um tom mais escuro. Então eu vou trabalhar com outros tons que vocês vão visualizando aqui. Eu vou sempre trabalhar com um tom mais aguado e vindo para frente, incorporando cada vez mais. A gente chama de tom magro no fundo e tom gordo na frente. Gordo é sem tinta, sem água nenhuma, como eu estou usando uma tinta à base de água. E quanto mais difundido vai ser o tom magro, que vai ser com excesso de água. Coloquei o branco aqui. E agora eu posso fazer, ó, no laranja, um tom esmaecido. Eu não preciso trabalhar com um tom muito vivo do laranja. Não é uma aquarela, tá? Então eu posso lançar a mão do laranja aqui quando eu quiser, ou do branco quando eu quiser. E aqui eu venho dando um tom aguado. Uma coisa que eu sempre falo, eu gosto de trabalhar com um tom de baixo mais claro
fazendo um degradê para cima, tá? Então eu vou começar com um tom aguado embaixo e vou escurecer para cima, quanto mais para o alto, então eu vou diminuindo a quantidade de branco e aumentando a pigmentação. A vantagem de ser uma tinta acrílica é que a secagem dela é muito rápida. Então assim que eu acabo aqui o céu e estiver tratando a parte de baixo, eu já vou ter, essa parte superior do céu já vai ter secado. Então eu já consigo trabalhar com uma segunda camada. Então eu não preciso ter uma preocupação com o tempo, igual na tinta óleo, que ela demora a secar. Então eu já tenho uma facilidade maior. Ó, vou retomar aqui e aqui a gente espelha. A gente começou com um tom escuro em cima, escuro embaixo. O mediano laranja vai ser o mediano laranja e esse tom meio rosado vai ficar aqui no meio. Oh, desculpa, no início. Aqui, como eu falei, a parte de baixo, ela já, enquanto eu fazia essa parte de baixo, a parte de cima, ó, já está seca. O acrílico, principalmente no papel, ele seca muito rápido. Então eu venho aqui, ó, e venho dando um degradê para cima. Agora com um pouco de tinta mais gorda, já não estou usando tanta água assim. Como eu disse, eu vou amarelando, né? Ó, achei que o amarelo ficou muito intenso. Então eu vou pegar um pouco do rosa, que eu tinha feito antes. E vou fazer a passagem de tom. No céu eu tenho uma vantagem, eu posso trabalhar com ele com nuvens ou sem nuvens. Tudo depende do que eu vou colocar no primeiro plano. Então, claro que eu vou colocar um primeiro plano que corte esse céu, eu não vou deixar ele neutro assim, sem nenhum tom, sem nenhum detalhe. Aqui, ó, eu vou trabalhar com o meu tom mais escuro, é o vermelho. No primeiro plano eu vou trabalhar com o vermelho. Observa que eu faço só algumas diferenças de direção, de pincelada, mas depois eu voltarei aqui para dar mais detalhes. Esse aqui é um movimento de água, será uma água aqui com reflexo. Então primeiro eu faço a pincelada na direção que eu quero o reflexo e depois eu corto essa direção. Então eu tenho um movimento de água. Aqui é a mesma coisa, porém mais estreito e mais sutil. Já que como está a distância, não vai aparecer tanto. Novamente eu lanço mão de um outro tom que está sendo usado na obra, mas não aqui próximo. E vai ser um alaranjado. Se eu achar que ele está muito vibrante, depois eu retorno e abaixo um pouco esse tom, ou aumento, dependendo do que eu queira fazer. Então aqui eu já tenho um céu, uma linha do horizonte, defini simplesmente com a mancha branca. Aqui é como se fosse um sol, né? Então eu tenho que repetir essa mancha branca na água, ela sempre tem que ser espelhada. A água ela é espelho do céu. Então aqui, ó. Então eu já tenho uma pré-definição aqui. E agora eu vou colocar uma vegetação, porque eu não quero essa obra aqui dura. Mas olha só, eu quero que vocês vejam que eu vou usar o tom alaranjado e vou fazer aqui, ó. Vou dar uns toques que eu quero. Observa como é que não fica tão chamativo. Não vou usar esse pincel que está muito largo para esse momento. Vou usar aqui um pincel médio.
Como eu falei aqui sobre o tom do laranja, eu achei que ele estava muito vibrante quando eu coloquei, ó. Aqui eu dou uma esmaecida nele para ele não chamar tanta atenção assim. Vê que ele dá uma desaparecida, principalmente no contorno dele. Depois eu retorno aqui e dou mais detalhe. Então aqui eu defino umas árvores à distância, sem muito detalhe. Depois eu volto para o pincel de assinatura aqui e dou alguns detalhes mais vibrantes. Agora eu vou fazer uma árvore basicamente com vermelho puro, que vai ser de primeiro plano, que eu quero que chame mais a atenção. Então ela vai ficar maior e vai ficar aqui. Observa como é que ela cria um destaque maior, ela começa a chamar mais atenção. E aqui eu já estou trabalhando praticamente sem água, então ela tem um destaque volumétrico também. Então ela cria um volume aqui na frente, então eu consigo chamar para o primeiro plano. Eu não me preocupo com a árvore do fundo, se eu vou cobrir ou se eu não vou. Isso aí para mim não vai ter uma grande importância, porque é uma questão de profundidade, se ela vai ter que ser coberta ou não. É só um mero detalhe. Então aqui, ó, detalhes no primeiro plano, como vegetação. Não esquecer que sempre que eu fizer algo onde tenha água, eu tenho que sempre me lembrar do reflexo. Por que eu estou falando isso? Porque lá atrás eu não coloquei. Mas eu vou ter que retornar e colocar. Se eu adiciono uma árvore aqui na parte de cima, eu tenho que adicionar também na parte de baixo. Como a paleta é muito reduzida, são só duas cores e o branco, mas o branco, como a gente sabe, não é cor, né? É ausência. Então, ó. Quando eu acho que está com muito pigmento, eu volto, tiro o excesso. Chama-se velatura, para quem não conhece. E agora eu vou acabar de detalhar a minha árvore aqui em primeiro plano. Posso voltar aqui com alguns detalhes com pincel mais fino, ou até mesmo com branco, dando algum destaque, algum recorte. Então eu abro a luz agora com branco, poucos lugares, porque eu não quero que chame muita atenção, destaque demais esse branco. Tanto que eu vou voltar agora com vermelho, onde eu acho que dei muito destaque, ou que ele vai aparecer demais, e vou fazer um recorte.
Não é interessante ter um tom que vibre demais no quadro, senão ele perde. O quadro perde a atenção e chama atenção somente para um local, somente para um enfoque. Isso perde demais. Observe como é que o quadro agora ficou pesado. Tem muito detalhe do lado direito. Então agora eu vou vir do lado esquerdo e vou adicionar algum detalhe aqui também. Poderia ser um barco, poderia ser alguma outra coisa, mas eu vou colocar uma vegetação. Talvez no próximo aqui, o tom frio, eu adicione um barco. Bom, uma obra rápida, feita aqui só para explicação. Bom, retornando aqui, como eu falei, eu limpei aqui, retirei o vermelho. E agora que eu estou usando um azul da Prússia. Ele é bem escurão. Eu quero ele porque eu posso trabalhar com várias profundidades com esse tom de azul. Na aula de círculo cromático eu acho que eu não usei o Prússia, mas aqui vocês vão ver que eu posso trabalhar com ele de outras maneiras também. Deixei o amarelo, isso eu queria mostrar bem a vocês. Eu posso utilizar um amarelo. Lembra que quando eu cortei o círculo cromático, o lado que ficou com um amarelo, ele pode ser utilizado. Até alguma coisa de vermelho, se eu quiser um roxo mais frio, alguma coisa, também posso utilizar. Mas nesse caso eu vou usar mais o verde e um tom azulado. Vou usar mais o azul, né, para ficar preso a um tom frio. Então aqui, ó, mesmo esquema que eu comecei aqui, eu vou começar do outro lado, uma tinta mais magra, e vou começar pela base do céu com essa tinta magra. Eu gosto de dar essa base magra também, apesar dela secar muito rápido, porque o papel ele não é feito para pintura acrílica. Então, na segunda camada que você dá de tinta, você já tem uma tinta trabalhando em cima de outra tinta. Então, você tem um movimento diferente, a tinta escorrega diferente. Então, você consegue trabalhar de maneira diferente. Aqui eu estou usando um papel de 200 gramas, não é um papel próprio nem para aquarela, quem dirá para pintura acrílica. Mas como teste aqui não é nada muito sério, é uma coisa só para demonstrativo, como demonstrativo, eu posso trabalhar com essas camadas de tinta uma sobre a outra. Então aqui novamente eu lanço mão do degradê, né? Deixo ele mais claro embaixo, mais escuro em cima. Lembrar que é espelho, eu sempre vou falar isso, não adianta. Então aqui eu já lanço o tom médio, que meu pincel estava sujo, obviamente no meio. O tom escuro na base. E o tom claro aqui na parte superior. Eu estava pensando aqui, eu não acho que eu vou fazer o mesmo desenho. A base vai ser a mesma, mas eu vou modificar o desenho colocando aqui um barco e aqui uma casa. Para vocês verem que um croquis que é igual para todos, eu posso trabalhar com obras totalmente diferentes, não somente como tom, mas como desenho também, a temática. Como eu falei, isso aqui é só um croquis, então é só um estudo de tom. Aqui, ó, novamente, ó, só para demonstrativo, já secou, seca muito rápido o acrílico sobre o papel. E eu vou começar aqui, ó, com a tinta ainda um pouco diluída, só para eu manter um padrão para cima. Como a tinta aqui foi a última parte que eu passei, observa que eu pego tons um pouco mais escuros e eu crio um degradê para cima. Posso deixar com as marcas, sem as marcas, posso adicionar nuvem. Isso aí é tudo um critério que depois a gente vai trabalhando. E de acordo você for achando que é mais útil para você com nuvem ou sem nuvem, aí é todo um critério de ir trabalhando isso depois. Então aqui novamente eu tenho o degradê de cima para baixo.
E agora eu vou vir com um Prússia puro. Vou trabalhar nesse primeiro plano. É só a primeira camada, então eu não preciso também de... Ó, aqui igualou demais, então eu vou voltar com o branco e vou destacar essa montanha aqui com o branco. Como eu estava falando aqui, é só a primeira camada, então não preciso nem de muita tinta, nem de muita preocupação com detalhe. Lembrar que eu não uso branco puro, tá? Eu sempre uso ele sujando. Eu mancho com alguma coisa, ou eu deixo ele sujo em algum canto e trabalho com ele sujo. Reflexo, como que eu trabalho? Primeiro eu trabalho pinceladas para baixo, depois eu recorto. E agora, de novo, vou trabalhar com a questão da vegetação. Eu acho que eu não vou usar um tom de verde aqui não, porque eu estou gostando da monocromia em azul. Achando que eu vou manter ela toda fria em azul, sem me preocupar muito com se eu vou colocar outro tom ou não. De novo, as árvores bem esmaecidas no fundo. Reflexo delas, bem manchado. Lembra que quanto mais distante, menos detalhe, tá? Eu sei que é uma coisa que às vezes eu fico muito repetitivo, mas é uma questão de observação. Muitas vezes o aluno ele não faz isso, ele quer detalhar em todo momento e acaba atrapalhando demais. Agora aqui a árvore na frente, mesma coisa, como eu fiz a outra. Essa com um tom bem mais puro, então eu vou ter muito mais destaque. Com tinta já gorda, né? Então eu não preciso me preocupar com a tinta magra. Não preciso ficar colocando água toda hora. E aqui, como eu falei, eu crio um volume. Então aqui eu poderia até me dar como satisfeito e botar aquela moitinha aqui. Como eu comentei que eu ia colocar um barquinho, eu vou colocar um bem rápido aqui, sem muito detalhe.
botar ele de ladinho, que é um bem simples. Esse pincel está muito curto. E aqui, ó. Aqui eu vou dando detalhe, vou ampliando o arco. Como o fundo é muito escuro, muitas vezes eu tenho que dar um tom mais claro. E aqui, ó, frente do barco. Lembrar de colocar o reflexo dele na água. Nada muito detalhado também. E aqui no fundo a mesma coisa. Então aqui, ó, bem básico. Bem simples. Acho que dá pra enxergar legalzinho, né? Então, tom quente, tom frio. Aqui, vou fazer aquele mesmo esquema, vou fazer a limpeza da paleta e volto para fazer o tom. Eu fiz a limpeza da paleta. Vou só fazer uma observação. Esse será o tom terroso. Mas dessa vez do tom terroso, eu vou utilizar duas cores, além do terra. Esse aqui é o terra de siena queimada. Todo mundo fala, é marrom, tá. Mas é o terra de siena queimada, na tinta a óleo, na tinta acrílica, nos tons mais clássicos. É chamado de terra de siena queimada. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar pra focar, só um instante. Então, pra quem for fazer, o terra de siena queimada. E agora eu vou trabalhar com ele e com os dois tons que são mais voláteis. Desculpa, um tom volátil e o outro nem tanto. Eu vou usar com o amarelo, que é o tom que sempre se mistura em tudo. Você colocou, como eu falei, ele vai sempre com as outras. Eu vou usar o cádmio dessa vez, não vou usar aquele amarelo mais escuro. Então, e aí eu quero que vocês observem como eu faço cores. Então eu posso pegar aqui, se é com um pincel sujo, já tem um outro tom. Quem conhece um pouco mais de cor, já vou ter um tom próximo ao ocre. Se eu adicionar um pouco mais de branco, eu vou ter um tom próximo ao ocre aqui, então eu já tenho um tom terroso. Como eu falei, eu vou fazer uma paleta terrosa. Eu posso fazer aqui um preto. Eu posso pegar aqui o Prússia, adicionar aqui no canto. E misturar um tom com o outro, eu vou ter um preto. Aí se eu quiser, ele estava sujo de amarelo ainda. Então eu posso ter um preto mais aquecido ou com mais Prússia, um preto mais frio. Então eu posso trabalhar ele de várias maneiras. Tá? E claro, devo usar aqui o branco, né? Porque eu vou fazer as passagens de tom com o branco. Lembrar de fazer a primeira aguada. Ó, o pincel estava sujo de azul, mas eu vou anexar o tom de terra. Então eu vou ter um tom neutro aqui. Ó. Eu posso aquecer ele mais. O meu interesse aqui é um tom um pouco mais quente. Então eu vou ficar com um tom basicamente terroso. E aqui eu vou começar aquele mesmo esquema que eu comentei com todos os outros. Comecei igual. Nesse não vai ser diferente. Eu vou começar com o céu. Uma tinta bem aguada. E adicionando mais terra e mais ocre, né? Um ocre que eu estou fazendo para cima. Lembra que eu vou voltar e vou dar mais detalhe. Quase uma aquarela de tanta água que eu estou usando. Lembrar que a quantidade de misturas de cor é uma quantidade infinita, tá? Então assim, agora eu estou fazendo de um tom que está de um neutro para um quente, um terra quente. Mas depois eu posso fazer em tons diferentes, eu posso criar cores diferentes, com harmonias diferentes.
Então, aqui eu posso criar de várias coisas com significados e diferentes desenhos com mais facilidade. Então aqui eu já tenho a base. Eu vou ter que pegar mais terra. A terra foi muito pouco que eu botei. Acho que agora eu botei demais, mas pelo menos não falta no meio da pintura. Eu vim com ele um pouco mais puro aqui. Assim como eu fiz em todas as outras. O processo é basicamente o mesmo. Mas por que eu quero que vocês façam? Para vocês descobrirem as diferenças de tonalidades que vocês conseguem e como se trabalha com cada uma das cores. Não adianta você, não vou fazer o estudo porque eu já vi. Faz, tenha uma experimentação, tenha o conhecimento. É diferente quando você faz. Você observa de maneira diferente. Você tem um tratamento diferente quando você está fazendo assim. Coisas têm que ficar automatizadas quando você está fazendo. Principalmente isso aqui. Combinação de cor, o que você vai fazer aonde. Então fica mais simples quando você faz dessa maneira. Você acaba tendo esse tratamento. Então aqui, ó, assim como em todos os outros, eu vou começar com ele mais claro e vou começar a escurecer para a parte superior. Não deixei a tinta tão magra quanto deveria, ou tão gorda quanto deveria, bem emagrecendo ela demais. Novamente, aquele esquema de vegetação, quanto mais fundo, menos detalhe. Observa como é que com o efeito de um pincel redondo, o efeito da pintura é muito diferente. O acabamento dela é muito diferente. O outro é todo salpicado por causa do movimento quadrado. Esse não, é de um toque diferente, é um pouco mais delicado. E agora eu vou vir com terra puro. Se ele não tiver o destaque que eu quero nesse céu, eu vou adicionar um pouco de azul e vou ter um tom um pouco mais escuro. Até que eu estou conseguindo um destaque legal, tá conseguindo sair um efeito mínimo interessante aqui. Eu vou permanecer com ele, então não vou botar o azul não.
Ah, eu falei que ia botar uma casa. Aqui na frente, primeiro plano, eu vou jogar uma casinha, só a lateralzinha dela. Como se a vegetação, eu vou fazer a árvore cortar na frente dela. Então aqui é só um corte em diagonal. Posso descer mais ou menos, aqui o bom da tinta neutra. E como é uma monocromia, eu consigo ter mais controle sobre isso. Então aqui, ó, o telhadinho da casinha, a lateral dela. Aqui eu boto uma vegetaçãozinha na frente. Posso colocar só uma portinha lateral. Bem básico, só para ter algo diferente em todas elas. E eu crio um movimento diferente, posso destacar com mais claro, mais escuro. Mas tudo depende do que eu queira de efeito aqui para o final da obra. Como é primeiro plano, lembra que eu falei? Mais detalhes sempre em primeiro plano em luz. Então aqui eu posso adicionar mais cor, menos cor. Essa árvore eu posso deixar tanto ela para o fundo da casa, quanto eu posso cortar para frente. Eu vou deixar essa aqui maior para o fundo, sem muito detalhe com relação à frente da casa, então ela vai dar uma pausa. E essa aqui mais fininha, eu vou trazer para frente da casa. Então agora eu tenho um movimento diferente. Para manter esse movimento, vê que eu desço bastante, para não dar a impressão que está na frente da porta, ninguém entra na casa. Então aqui tem que lembrar de botar ela no reflexo. E o reflexo das vegetações das árvores lá do fundo. Bom, como aula, como base, só para vocês entenderem a diferença de tons quentes, frios e terrosos, sem muito detalhe de desenho em si e mais de pintura. Eu vou fazer a remoção aqui da fita para vocês verem como é que fica com o acabamento. Uma outra coisa, sempre tirar a fita em diagonal para você não agredir o papel, porque ela acabou vazando para baixo da fita crepe. Às vezes a camada muito aguada acaba entrando. Papel muito molhado, ele vai perdendo a segurança, vai acabando rasgando. Bom, então tá aí o tom quente, o tom frio e o tom terroso. Espero que vocês não tenham nenhuma grande dificuldade. Qualquer dificuldade, por favor, me perguntem. Terei todo o prazer em respondê-los. Um abraço, até uma próxima.